Milionário acha garoto dormindo em seu celeiro e dias depois fica chocado com o que ele faz. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Maurício Almeida era conhecido por sua fortuna e por sua paixão por cavalos de raça. Apesar da vida de luxos em sua imponente mansão, ele ainda trazia no peito a saudade da falecida esposa, cujo nome preferia guardar em silêncio para não doer ainda mais. Todas as manhãs, ele caminhava até o estábulo para cuidar pessoalmente dos animais que tanto amava. Enquanto percorria o caminho de paralelepípedos que separava a casa principal dos estábulos, sentia-se, por um breve instante, livre do peso que o acompanhava desde a morte da esposa. Aqueles minutos ao lado dos cavalos eram a sua fuga da realidade. Ali, encontrava uma espécie de paz que não obtinha em nenhum outro lugar. Numa madrugada fria, porém, a rotina de Maurício foi interrompida por uma visão que ele não esperava. Ao abrir a porta de madeira pesada do estábulo, deparou-se com um menino encolhido entre as baías, tremendo de febre. O garoto, com roupas sujas e um rosto extremamente abatido, parecia lutar para manter os olhos abertos. O susto fez o coração de Maurício disparar. Sem saber o que fazer nos primeiros segundos, ele apenas o observou, tentando compreender o que estava acontecendo. Meu Deus, murmurou ele, aproximando-se com cuidado. Quem é você, garoto? O que faz dormindo aqui, entre meus cavalos? O menino mal conseguia responder, seus lábios estavam arroxeados e seu corpo tremia sem parar. Suava tanto que era visível a febre alta. Depois de 2 ou 3 tentativas, ele sussurrou. Eu fugi, eles me machucavam. Maurício sentiu um aperto no peito. Pensou rapidamente em um orfanato onde o menino poderia ter sofrido maus tratos, ou em parentes cruéis que tivessem abandonado a criança. Não importava, Rafael, como descobriria em seguida, estava completamente vulnerável. Com delicadeza, Maurício passou um braço por baixo das pernas do garoto e o ergueu, percebendo quão leve e frágil ele era. Vou cuidar de você. Prometo que ninguém mais vai te fazer mal, murmurou, carregando o menino rumo à mansão. No percurso, mal deu tempo de Maurício refletir sobre as consequências de trazer um desconhecido para dentro de casa. Seus instintos falavam mais alto, e ele não conseguia deixar alguém naquele estado sofrer sem assistência. O frio daquela madrugada parecia terrivelmente cortante, e o garoto arfava com dificuldade, como se, a cada passo, o corpo desejasse sucumbir. Assim que chegaram à entrada, a empregada de longa data, Nair, apareceu. Ela mantinha as mãos entrelaçadas diante do avental e olhava para o patrão com uma mistura de choque e reprovação. Tem certeza de que é prudente abrigar um desconhecido, Sr. Maurício? E se ele estiver mentindo? Questionou ela, sem conter a expressão desgostosa. Maurício tentou se manter calmo, ajeitando melhor o garoto nos braços. Nair, por favor, arrume o quarto de hóspedes. Ele está doente e não temos tempo para julgamentos agora. Quero que chame também o Dr. Barbosa com urgência. Mas, Sr. Maurício, a mulher fez menção de insistir, porém, ao ver o olhar firme do patrão, recuou. Vou preparar tudo, então. Sem perder tempo, Maurício levou Rafael até um dos quartos que raramente eram usados. Era um cômodo simples, mas confortável, com uma cama macia e janelas que permitiam a entrada do sol matinal. Em poucos minutos, Nair trouxe lençóis limpos, cobertores e uma bacia com água morna. Enquanto ela arrumava a cama, Maurício depositava o menino com todo cuidado no colchão, notando que Rafael respirava ofegante e tinha a pele escaldante de febre. Obrigado, Nair. Agora, vá chamar o Dr. Barbosa imediatamente, pediu Maurício, percebendo o olhar pouco amistoso da empregada em direção ao garoto. Ela saiu do quarto balançando a cabeça em reprovação, mas obedeceu. Quando a sós, Maurício puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, observando o menino. Rafael abrirá um pouco os olhos, mas não conseguia manter a consciência. Mesmo assim, balbuciou. Obrigado. Fique tranquilo, filho. Logo o médico chegará e tudo vai ficar bem, sussurrou Maurício. Minutos depois, o Dr. Barbosa chegou. Era um homem experiente, de meia idade, que atendia a família de Maurício havia muitos anos.
Após avaliar o estado de Rafael, diagnosticou febre alta, suspeita de pneumonia e desnutrição severa. Precisaria de medicamentos e alimentação adequada com urgência, além de repouso absoluto. Ele precisa de antibióticos e observação constante nas primeiras 48 horas. Se o quadro se agravar, teremos que levá-lo ao hospital da capital, disse o médico, guardando o estetoscópio na maleta. Maurício meneou a cabeça, preocupado. Mesmo que desconhecesse a origem do menino e não fizesse ideia de quem o maltratara, sentia que devia a ele todo o cuidado possível. Ao sair do quarto, Dr. Barbosa parou por um instante diante do patrão e indagou. O senhor sabe a história dele? Tem algum documento? Ainda não. Ele só conseguiu dizer que fugiu de algum lugar onde era machucado. Vou dar um jeito de descobrir mais. Certo. Cuidem bem dele, alertou Barbosa, lançando um último olhar sério na direção de Rafael, antes de partir. Enquanto isso, Nair, que aguardava no corredor, não escondeu seu desagrado. Assim que o médico sumiu de vista, murmurou em tom baixo. O senhor Maurício não sabe no que está se metendo. Entretanto, Maurício não tinha ouvidos para as desconfianças de Nair. Ficou ao lado de Rafael, trazendo-lhe água, alimentando-o com caldos leves quando o menino conseguia abrir os olhos e, principalmente, conversando baixinho para que ele não se sentisse tão só. As horas seguintes foram tensas, febre oscilante, tosses fortes e gemidos de dor. A cada madrugada, Maurício se levantava para checar se o menino respirava bem. Nos dias que se seguiram, Rafael apresentou melhoras significativas. Os antibióticos faziam efeito, e ele já conseguia comer pequenas porções de comida sólida. Durante esses primeiros dias, sempre que acordava, encontrava Maurício ao seu lado, segurando sua mão com ar de preocupação. Em várias ocasiões, abriu os lábios rachados para murmurar. Obrigado por tudo, e eu não sei como retribuir. Maurício respondia com um leve sorriso. Não se preocupe em retribuir nada agora. Só descanse. Nair, apesar de obedecer às ordens para cuidar do quarto, deixava claro que a presença do garoto a incomodava. Muitas vezes, cochichava pelos cantos da casa, dizendo que Maurício estava colocando em risco a segurança da família. O próprio milionário começava a se preocupar em como explicaria a situação à filha, Beatriz, que chegaria de viagem a qualquer momento. Quando Rafael já conseguia dar alguns passos no corredor, certa tarde, juntou coragem para se aproximar de Maurício na sala de estar. Com a voz ainda um pouco rouca, perguntou: Senhor Maurício, posso fazer algo pelos cavalos? Eu sei que não tenho muito que oferecer, mas eu gostaria de ajudar. O homem o olhou de maneira afetuosa. Ora, não precisa se esforçar. Você ainda está se recuperando. Eu gosto de animais, disse Rafael, um brilho discreto aparecendo em seus olhos, que geralmente pareciam cansados. E, talvez, se eu puder escovar ou dar água, eu me sentiria mais útil. Maurício pensou por um momento. Ele próprio gostava de ver aquele interesse do menino, pois era visível que cavalos sempre foram parte essencial de sua própria felicidade. Tudo bem. Mas vá com calma. Se sentir que está se esforçando demais, me avise imediatamente. Rafael assentiu, sem conter um leve sorriso. Para alguém que passará tanto tempo privado de carinho, ter liberdade de circular pelos estábulos já era um presente inestimável. Entretanto, alguns dias depois, Maurício teve de sair para uma reunião na cidade e retornou antes do horário previsto. Ao passar pelos portões, notou que o estábulo estava aberto. Surpreso, foi até lá e se deparou com uma cena que mexeu com ele. Rafael, de pé sobre um caixote, escovava cuidadosamente um dos cavalos mais premiados, um animal conhecido pelo temperamento difícil e pelo risco de coices. Mas, naquele instante, o garoto manejava a escova com tanta suavidade que o cavalo estava manso, chegando a lamber-lhe as mãos. Senhor Maurício, eu estava só, queria retribuir sua bondade, ajudando a cuidar dos cavalos, disse o menino, assustado ao notar a presença do homem. Maurício se aproximou devagar, sem esconder a surpresa e a admiração. Eu não podia imaginar que você fosse capaz de conquistá-lo assim? Poucos se aproximam dele sem levar um coice. Rafael ficou sem jeito, achando que levaria uma bronca.
Mas Maurício esboçou um sorriso genuíno, coisa rara desde a morte de sua esposa. Parece que você tem um dom natural, garoto. Talvez esses cavalos enxerguem algo em você. Rafael sorriu, tímido, descendo do caixote. Espero não ter ultrapassado nenhum limite, senhor. É que eu me sinto bem com eles. Maurício pousou a mão no ombro do menino. Agradeço por ter cuidado tão bem. Mas não exagere, ainda está se recuperando. Aquele dia acabou trazendo um novo sopro de esperança ao coração de Maurício. Ver Rafael se dar bem com um cavalo tão arisco resgatou nele uma sensação que há muito não sentia, a de que algo bom ainda poderia surgir naquela casa antes tão silenciosa e tomada pelo luto. Contudo, essa mesma tarde também deu início a problemas maiores. Nair estava por perto, observando a cena. De longe, torcia o nariz e, assim que Maurício se afastou, foi até Rafael, encarando com firmeza. Você realmente acha que pode enganar o senhor Maurício com essa pose de bom menino? Alfinetou ela, os olhos estreitos de desconfiança. Rafael recuou um passo, inseguro. Eu não estou enganando ninguém. Só quis ajudar. Nair deu um sorriso cínico. Veremos. Um órfão aparecer assim de repente, trazendo problemas. Só estou esperando o dia em que vai mostrar suas verdadeiras intenções. Antes que Rafael pudesse responder qualquer coisa, ela se retirou. O menino ficou ali, encolhido, sentindo-se mais uma vez deslocado, como se jamais fosse pertencer àquele lugar. Guardou para si o desconforto, prometendo que se esforçaria para provar que era digno da confiança de Maurício. Pouco tempo depois, um alvoroço tomou conta da casa quando Maurício anunciou que Beatriz, sua única filha, retornaria de viagem. Ela havia passado algumas semanas fora, resolvendo assuntos pessoais e descansando da atmosfera pesada de saudade que pairava na mansão desde a morte da mãe. Embora não estivesse tão distante do pai, mantivera certo distanciamento emocional, pois também sofria intensamente com a perda materna. Num fim de tarde, ao saber que Beatriz chegaria em breve, Maurício teve uma conversa particular com Rafael no jardim, diante de um pequeno lago artificial. Beatriz é uma boa moça, mas ainda está muito abalada pela morte da mãe. Então, não estranhe se ela parecer fria no começo. Entendo, respondeu Rafael, olhando o reflexo da água com uma expressão reflexiva. Ela sabe sobre mim? Ainda não. Vou contar a ela assim que possível. Mas, Maurício respirou fundo, preocupado. Ela pode reagir de forma inesperada. Sim, senhor. De qualquer forma, sou muito grato por tudo. O menino fitou Maurício de forma sincera. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, por favor, me diga. Maurício esboçou um leve sorriso. Achava incrível como, apesar de todo o sofrimento vivido, o garoto mantinha um senso de gratidão e humildade. Ele pousou a mão sobre o ombro de Rafael e apertou, num gesto de amizade. Obrigado, Rafael. Sua presença, ele parou por alguns segundos, como se tivesse dificuldade em concluir a frase. Sua presença me faz lembrar que ainda há esperança nesta casa. Eles foram interrompidos por Nair, que surgiu na varanda chamando-os com urgência. Um dos cavalos havia se soltado do pasto e eles precisavam contê-lo antes que algo pior acontecesse. Rafael e Maurício correram para ajudá-la, pondo-se a resolver o incidente no final de tarde. Enquanto isso, no interior da casa, Nair secava o suor da testa, já que correrá para avisar o patrão, mas guardava consigo uma irritação crescente contra o órfão. Perto da cozinha, ela encontrou um dos empregados mais antigos, que apenas comentou, em tom de brincadeira, que o menino parecia até abençoado com os animais. Nair respondeu com um muxoxo, sem disfarçar o mau humor. Pois fique de olho. Não me parece tão abençoado assim. Maurício, por outro lado, terminara de resolver o problema do cavalo e ainda tinha a mente ocupada com a iminente chegada de Beatriz. Como será que ela vai encarar essa novidade, pensava, enquanto voltava para a mansão, logo depois de amarrar o animal com segurança no cercado. Ele temia que a filha, ainda fragilizada, reagisse mal à presença de um garoto desconhecido vivendo no quarto de hóspedes e ocupando boa parte de sua atenção. Pensou também no paradeiro de qualquer família que Rafael pudesse ter. Qual seria a verdadeira história do menino? Ele nunca detalhara muito seus sofrimentos, apenas dissera que eles me machucavam.
e isso poderia significar tanta coisa. Reformatórios, orfanatos, casas de parentes. Maurício fez uma anotação mental de que, assim que tudo se estabilizasse com a chegada de Beatriz, tentaria descobrir mais sobre o passado de Rafael, talvez com a ajuda do Dr. Barbosa ou até mesmo de algum advogado conhecido, caso fosse necessário lidar com documentos ou investigações. Ainda que não pudesse prever o futuro, tinha certeza de que algo grande se aproximava. Podia sentir nos passos tensos de Nair, na expressão preocupada que exibia sempre que ele se aproximava de Rafael, no possível desconforto que Beatriz teria, afinal de contas. A mansão, antes tão silenciosa, estava prestes a ganhar uma nova rotina e, quem sabe, alguns conflitos que poderiam abalar as estruturas já fragilizadas pela saudade. Mas Maurício respirou fundo. Lembrava-se de que, no passado, a esposa o incentivava a ser generoso e a não voltar as costas a quem precisasse de ajuda. E ali estava ele, colocando esse ensinamento em prática, ainda que fosse cercado de incertezas. Pelo pouco que vira do menino, Rafael era doce, esforçado e com um talento raro para lidar com os cavalos. Era como se ele tivesse nascido para estar ali, ainda que os fatos não fizessem completo sentido. A noite chegava, trazendo consigo uma leve brisa que balançava as cortinas da sala de estar. Rafael recolheu-se mais cedo, pois se sentia ainda um pouco cansado e febril. Maurício, antes de subir para seu próprio quarto, passou pelo corredor e viu a porta do quarto de Rafael entreaberta. Entrou em silêncio, percebendo que o menino dormia profundamente. Ajoelhou-se ao lado da cama e, por um instante, sentiu uma pontada no coração ao lembrar-se do quanto almejou ter um filho, mas jamais pôde realizar esse sonho com a esposa. Descanse bem, Rafael sussurrou, saindo em seguida. Enquanto isso, nos pensamentos de Nair, algo se movia em direção oposta. Ela refletia, sentada em sua própria cama simples, sobre as possíveis intenções daquele garoto. Aquela cena do cavalo arisco sendo tão dócil com ele a perturbava. Suspeitava de golpes, enganações, histórias mentirosas para ganhar a confiança de Maurício e, assim, tirar proveito da fortuna. Como é que ele conquista um cavalo arisco assim em tão pouco tempo? Resmungava ela para si mesma. Mal Nair sabia que, na manhã seguinte, a jovem Beatriz chegaria com a mala repleta de lembranças dos últimos tempos e um cansaço visível no rosto. Também ignorava que a presença dela, sim, poderia mudar todos os rumos daquela casa. A menina que perdera a mãe cedo tinha agora a oportunidade de encontrar em Rafael uma espécie de companheiro de novas experiências ou um desafeto. Tudo dependia de como fosse apresentado a ela aquele inesperado morador. Ainda que houvesse uma preocupação genuína da parte de Maurício em preparar Beatriz para a notícia, ele não fazia ideia de como ela reagiria. Por isso, durante a madrugada, ele quase não pregou os olhos. Caminhava de um lado a outro pela biblioteca, sem acender todas as luzes, para não assustar Rafael ou chamar a atenção de Nair. Por várias vezes, encarou um porta-retratos antigo da esposa, sentindo saudades. Se você estivesse aqui, saberia o que dizer à nossa filha, murmurou, antes de suspirar e voltar para o quarto. O novo dia chegou, e, com ele, a certeza de que a vida de todos na mansão Almeida estava prestes a mudar. Afinal, Beatriz logo chegaria de viagem, e a novidade de um órfão na mansão poderia gerar atritos familiares. Rafael se recuperava bem, graças aos cuidados de Maurício e do Dr. Barbosa. O menino já ajudava nos estábulos e ganhara a admiração de alguns funcionários, que viam nele uma dedicação e um carinho genuíno pelos cavalos. Todas as manhãs, Rafael acordava um pouco antes do sol nascer e seguia para o estábulo, onde colocava a ração fresca, limpava as baías e acariciava os animais, falando com eles em voz baixa, quase sussurrando. Parecia que os cavalos reconheciam seu afeto, pois retribuíam com relinchos suaves e cabeçadas gentis. Apesar disso, o clima na mansão estava longe de ser tranquilo. Nair não escondia seu desgosto. A cada oportunidade, ela deixava no ar insinuações maldosas a respeito de Rafael, fazendo comentários diante de quem estivesse por perto. E sempre que Beatriz passava pelo corredor, Nair a chamava de lado para semear dúvidas. Beatriz, veja só, seu pai trouxe esse garoto sem saber nada sobre ele. E se for um ladrão? Dizia Nair, insinuando que algo ruim poderia acontecer. Não vá se surpreender se ele sair pela noite levando o que é nosso. Beatriz, abalada pela perda recente da mãe, estava fragilizada. Além de sentir que o pai, Maurício, colocava uma tensão enorme em Rafael, temia também que o menino estivesse abusando da bondade dele.
Por isso, passou a tratar Rafael com frieza. Nas vezes em que encontrava o garoto servindo-se na cozinha ou circulando pela mansão, ela mal o cumprimentava. Bom dia, Dona Beatriz, tentava Rafael, tímido, quando a via. Bom dia, respondia ela, sem olhar para ele, mantendo o semblante duro. Rafael não entendia bem por que ela o tratava assim, mas suspeitava que a proximidade do pai com ele incomodava a moça. Em meio a tantas tensões, o menino sentia-se deslocado, e cada vez mais andava cabisbaixo pela casa, evitando qualquer confronto ou situação que pudesse irritar ainda mais Beatriz ou Nair. O ponto de ruptura veio num final de tarde tempestuoso. Enquanto raios riscavam o céu, Maurício chamou a família para jantar no grande salão. Rafael sentou-se em silêncio a um canto da mesa, mas Beatriz lançou-lhe um olhar atravessado antes de começar a comer. Nair, colocando as travessas com comida na mesa, mantinha seu ar de superioridade. Pouco tempo depois, um verdadeiro escândalo aconteceu na mansão. Algumas joias da família, guardadas em um cofre particular, simplesmente sumiram. Logo surgiram provas de que estariam na mochila de Rafael. A notícia varreu a casa como um vendaval, e Nair, com expressão falsamente surpresa, exclamou: Eu não queria dizer nada, mas não falei que esse menino era suspeito? E agora, como explicar essas joias aqui? Beatriz conferiu o conteúdo da mochila, ficando boquiaberta ao reconhecer peças que pertenciam à mãe. Seu rosto demonstrava decepção e raiva. Então, virou-se para Rafael. Como se atreve a roubar as joias da minha mãe? Eu achei que você só fosse um oportunista, mas nunca imaginei que iria tão longe. Desesperado, Rafael tentou se defender. Eu juro que não peguei nada. Não faço ideia de como isso veio parar na minha mochila. Senhor Maurício, acredite em mim, por favor. Maurício ficou atordoado. Olhava para as joias e depois para o menino. Conhecia Rafael o suficiente para duvidar de que o garoto fosse capaz de roubar. Mas também não conseguia explicar como as joias apareceram ali. A pressão de Beatriz e os comentários de Nair colocaram o patrão contra a parede. Pai, você precisa fazer alguma coisa, cobrou Beatriz, com lágrimas de fúria nos olhos. Ele está abusando da sua boa vontade. Sem saber em quem acreditar, Maurício, a contragosto, chamou a polícia para investigar. Rafael, em desespero, repetia sem parar que não entendia o que estava acontecendo. Enquanto os oficiais chegavam e recolhiam depoimentos, Nair lançava olhares falsamente compadecidos. O Dr. Barbosa assumiu uma postura ambígua nessa confusão. Conhecido por sua competência médica, sempre fora respeitado na região, mas seu modo frio de reagir às acusações contra Rafael levantou ainda mais suspeitas em Maurício. Enquanto analisava supostos documentos sobre o orfanato de onde o menino teria fugido, o doutor parecia indiferente. Bom, se o garoto tem esse histórico, não me admira que possa ter se envolvido em roubos ou algum tipo de confusão, declarou, para espanto de Maurício. Beatriz, ao ouvir isso, teve suas certezas reforçadas. Agora tinha mais convicção de que o menino era, no mínimo, um grande problema. A situação ficou ainda mais tensa quando, num jantar aparentemente rotineiro, Rafael começou a suar em bicas, com a respiração ofegante. Ele tentava ficar firme, mas subitamente empalideceu e caiu no chão da cozinha, inconsciente. O desespero foi geral. Maurício ergueu o garoto nos braços, chamando Nair e Beatriz para ajudarem. Alguém ligue para o Dr. Barbosa. Gritou Maurício. Rápido! No hospital, após uma série de exames, ficou claro que havia traços de substâncias tóxicas no corpo de Rafael. Não fora um mal súbito. O médico plantonista informou que aquilo tinha todos os indícios de envenenamento. Indignado, Maurício sentiu-se traído dentro da própria casa. Quem faria algo tão cruel? Ele se perguntava, olhando Rafael desacordado na maca, com os aparelhos apitando ao redor. Nair, que também estava presente no hospital, fingia-se de chocada. Senhor Maurício, que horror! Não sei nem o que dizer, quem teria esse sangue frio? Beatriz, pálida, olhava para Rafael sem saber o que pensar. Tinha suas desconfianças em relação ao garoto, mas envenená-lo era algo além de tudo que poderia imaginar. Ao fim de mais uma noite longa e de poucas respostas, Maurício retornou à mansão. Em um surto de nostalgia, foi revirar lembranças antigas de sua falecida esposa,
talvez buscando nela alguma espécie de consolo ou conselho, mesmo que póstumo. Acabou encontrando diários que nunca antes tinha aberto por completo. Folheou as páginas amareladas, lendo cada frase com o coração apertado. Então, se deparou com uma confissão perturbadora: antes de casar com Maurício, a esposa tivera um filho e o entregará a um orfanato corrupto, sob pressão familiar, sem conseguir rever a criança depois. As datas e detalhes batiam exatamente com a história de Rafael, incluindo descrições de traços físicos que coincidiram com o menino que vivia agora ali. Não pode ser, sussurrou Maurício, sentindo um misto de esperança e desespero. Era possível que Rafael fosse seu enteado biológico? Ele ainda estava processando o choque quando a campainha do telefone tocou. Era o Dr. Barbosa, querendo saber sobre o estado de saúde do menino. Ele vai sobreviver, mas ainda está muito debilitado, informou o doutor, numa voz fria. Precisa permanecer sob cuidados. Maurício agradeceu, mas não pôde deixar de pensar que, se Rafael realmente fosse o filho perdido de sua esposa, isso significava que ele próprio o acolhera sem saber desse laço. A culpa por sequer ter desconfiado do garoto o consumia. E agora, para piorar, alguém o envenenara dentro de sua casa. Tomado pela súbita revelação, Maurício tentou reverter toda a situação. Ligou para a polícia, exigindo prioridade na investigação do suposto roubo de joias e do envenenamento. Explicou que tinha novos indícios de que Rafael era inocente e talvez fosse vítima de um esquema maior. Entretanto, percebeu tarde demais que a situação havia escalado de um modo que ele não conseguia controlar. Rafael sumira. Como assim desapareceu? Ele estava sob proteção. Bradou Maurício ao telefone, tomado pelo desespero. Do outro lado, o policial que cuidava do caso gaguejou. Eu não sei explicar, senhor. A última vez que o vimos, ele estava em observação, mas ele sumiu, sem deixar vestígios. Maurício jogou o telefone sobre a mesa com raiva, tentando entender como o menino teria escapado ou, pior, se alguém o teria levado. O instinto de proteção que sentirá ao encontrar Rafael no estábulo voltou a pulsar com força. Ele precisava encontrá-lo, custasse o que custasse. Enquanto isso, longe dos olhos de Maurício, Nair se reunia com comparsas em um lugar discreto. O Dr. Barbosa também participava, com uma postura muito diferente de quando estava ao lado de Maurício. Juntos, articulavam um plano para se livrarem de Rafael de uma vez por todas. Afinal, se o garoto fosse mesmo filho da falecida esposa de Maurício, qualquer investigação mais profunda sobre o passado do menino colocaria em risco segredos antigos que Nair e Barbosa carregavam. Então, temos que agir rápido, dizia Nair, preocupada, olhando em volta como se tivesse medo de ser ouvida. Já fiz a minha parte ao colocar as joias na mochila do garoto, mas foi por um triz que não fomos descobertos. Calma, respondeu Barbosa, em tom contido. Ninguém vai descobrir nada se o menino desaparecer de vez. Se ele está debilitado, mais fácil será de controlá-lo. Eles tinham informações de que Rafael havia saído do hospital em circunstâncias suspeitas. Na verdade, a saída não fora por vontade do garoto, mas um sequestro articulado. 2 capangas haviam ido até o local, aproveitando-se da fragilidade e confusão no setor de emergência. Fizeram uma manobra que distraiu o segurança e, em poucos minutos, levaram Rafael, atordoado pela medicação, para um veículo sem identificação. Quando Rafael recobrou a consciência, estava em um galpão afastado, de chão sujo e cheiro de gasolina. Suas mãos estavam amarradas, e ele sentia o corpo fraco, consequência do envenenamento recente. A cabeça latejava. O ambiente era iluminado por uma lâmpada amarela e fraca que pendia do teto. Ele ouviu vozes sussurrando e notou que, por trás de uma porta de metal, havia pessoas entrando e saindo, carregando galões. Por favor, murmurou ele, ainda confuso, tentando entender onde estava. Seu peito ardia, e era difícil respirar. O que está acontecendo? Um dos capangas entrou no recinto, aproximando-se dele. Tinha uma expressão de indiferença, quase de tédio. Tá calado demais, menino. Deve estar com medo, né? Disse, fazendo um ruído irônico com a boca. Pois devia mesmo estar. Rafael quis pedir ajuda, mas quando abriu a boca para falar, sentiu a garganta seca, nenhuma palavra saiu direito. O capanga sorriu com crueldade e se voltou para a porta novamente. Enquanto isso, Nair e Dr. Barbosa chegaram ao local, estacionando um carro discreto.
Ajeitaram os casacos e entraram no galpão, onde se reuniram com os comparsas. Nair observou o espaço e balançou a cabeça em sinal de aprovação. Perfeito. Está tudo pronto? Ela perguntou, com a voz tensa. Sim, madame, respondeu um homem, que posicionava caixas no canto, como se quisesse criar uma barreira. Vamos incendiar o local assim que vocês derem o sinal. A ideia é parecer um acidente. Dr. Barbosa observou a cena com um olhar calculista. Não havia mais volta, precisavam eliminar Rafael antes que toda a farsa viesse à tona. Se fosse comprovado que o garoto era, de fato, filho biológico da falecida esposa de Maurício, e se saísse a público que fora vítima de um orfanato corrupto, o médico e Nair poderiam perder tudo, não só dinheiro, mas também reputação e liberdade. Vocês têm certeza de que o menino não lembrará de nada? Perguntou Barbosa. Com as substâncias que aplicamos nele no hospital, deveria estar confuso. Nair ergueu as sobrancelhas, impaciente. Ele não vai nem ter chance de lembrar, doutor. Logo mais, isso tudo aqui vai virar cinzas. Lá dentro, Rafael entendia pouco do que acontecia, mas desconfiava de que sua vida corria perigo. Tentou mexer as mãos, notando que as cordas estavam apertadas demais. Sentiu-se sufocado, desejando a todo custo voltar para a mansão e reencontrar Maurício, a única pessoa que realmente se importara com ele. O menino foi, então, arrastado para um canto repleto de materiais inflamáveis, onde galões de combustível estavam alinhados. O capanga que o segurava riu ao notar o pânico em seus olhos. Isso aqui é só o começo. Vai ser bonito ver tudo em chamas, hein? Diante disso, Rafael sentiu um calafrio na espinha. Tentou gritar, mas sua voz saiu falha, atingindo somente um eco abafado no galpão. Ele não podia imaginar o que aconteceria se Maurício não descobrisse a tempo onde ele estava. Nos bastidores, Nair e Barbosa conferiam cada detalhe para que o plano saísse perfeito: incendiar o lugar, alegar que Rafael havia fugido, justificar o sumiço como um acidente trágico, e assim manter qualquer segredo oculto para sempre. O menino fora sequestrado e levado para aquele galpão afastado, onde eles planejavam dar cabo dele numa encenação cruel de incêndio. Enquanto isso, na mansão, Maurício continuava aflito, buscando pistas sobre o paradeiro de Rafael. Tudo parecia indicar que pessoas de dentro da própria casa haviam tramado contra o garoto. Sentia-se impotente, mas, ao mesmo tempo, determinado a encontrá-lo. Desconfiava de Nair e de Barbosa, mas não tinha provas suficientes. Precisava agir rápido. A vida de Rafael estava por um fio, e, a cada minuto que passava, crescia o risco de jamais tornar a ver o menino que poderia muito bem ser seu próprio filho. No galpão escuro, Rafael estava amarrado, vendo as chamas se espalharem pela madeira velha. Lutava contra as cordas, tossindo sem parar por causa da fumaça. Cada segundo tornava-se mais precioso. Maurício, por favor, pensava, na esperança de ser salvo. Ele sentia o calor sufocante que crescia a cada nova labareda, enquanto fagulhas voavam pelo ar e lhe queimavam a pele. O cheiro de combustível e de fuligem ficava cada vez mais forte, e seus olhos lacrimejavam com a intensidade da fumaça. Ele se recordava de tudo que passara na mansão: a acolhida, as acusações injustas, o envenenamento. E ali estava ele, prestes a morrer sem sequer entender por completo por que aquelas pessoas desejavam seu fim. Mas, no fundo, o que mais doía não era a morte que se aproximava, e sim a possibilidade de não ver Maurício novamente, o homem que, de forma inesperada, havia lhe estendido a mão num dia de tempestade. Por sorte, Maurício conseguirá rastrear o paradeiro de Rafael ao pressionar o Dr. Barbosa, que, tomado pelo remorso, confessou parte do plano de Nair. Com a ajuda de Beatriz, que finalmente se deu conta de que o ódio ao menino fora alimentado por mentiras, Maurício correu até o local. No carro, enquanto atravessavam uma estrada de terra em alta velocidade, Beatriz mantinha as mãos trêmulas no volante, tentando concentrar-se. Pai, tem certeza de que Rafael está nesse galpão? Perguntou ela, com a voz embargada de preocupação. O Dr. Barbosa deu o endereço. Ele pareceu sinceramente arrependido. Mesmo que não seja por boa índole, mas por medo de ser preso, acho que falou a verdade, respondeu Maurício, olhando as mensagens no celular e confirmando a localização com o que Barbosa relatara. Beatriz apertava o volante com força. Eu me sinto horrível. Se não tivesse desconfiado tanto de Rafael, nada disso teria acontecido.
Maurício, mesmo abalado, tentou manter a calma. O importante agora é trazê-lo de volta. Depois a gente conversa sobre culpas e arrependimentos. Eles chegaram a tempo de ver o incêndio começando a tomar grandes proporções. O galpão era uma construção precária de madeira e metal, rodeada de mato seco, o que só alimentava ainda mais as chamas. O calor que emanava dali fazia a noite parecer sufocante. Beatriz e Maurício saltaram do carro assim que estacionaram, percebendo que, ao longe, colunas de fumaça preta subiam ao céu. Dentro do galpão, localizaram Rafael num canto, semiconsciente, amarrado. Ele se contorcia, tentando manter a cabeça erguida para fugir da fumaça que já se acumulava no teto. Bastou uma única olhada para Maurício ter certeza de que precisava agir imediatamente. Correu, tossindo pelo ar carregado, até alcançar o menino. Rafael. Estou aqui, filho, aguente firme. Gritou Maurício, com a voz quase inaudível em meio ao crepitar das chamas. Ele puxou uma pequena faca que carregava no bolso e cortou as cordas que prendiam Rafael. O garoto desabou em seus braços, exausto, com o corpo trêmulo e o rosto tisnado de fuligem. Com enorme esforço, Rafael agarrou a camisa de Maurício, tentando ficar de pé, mas tinha pouca força. Beatriz surgiu ao lado deles, cobrindo a boca com um pano para evitar inalar tanto fumaça. Precisamos sair agora, pai. Gritou ela, tentando se fazer ouvir acima do ruído do fogo. Quando Maurício o libertou, um disparo ecoou na noite. Nair, armada, tentava impedir a fuga. O estampido reverberou no interior do galpão, amplificando o desespero. No instante final, Maurício protegeu Rafael, recebendo a bala no abdômen. Ele cambaleou para trás, levando a mão ao ferimento, enquanto Rafael, ainda fraco, tentava segurá-lo. Beatriz gritou, correndo para segurar o pai ferido. Em meio ao caos de fumaça e chamas, Rafael compreendeu que Maurício colocará a própria vida em risco para salvá-lo. Uma dor profunda tomou conta do garoto, mas ele não podia se entregar. Precisava tirar Maurício dali, antes que as chamas consumissem tudo. Fique firme, Maurício. Suplicava Rafael, ajudando-o a caminhar para fora. Nós vamos conseguir. Maurício pressionava a mão contra o abdômen, o sangue quente escorrendo pelos dedos, mas se forçava a seguir cada passo que Rafael e Beatriz o guiavam. A fumaça tornava difícil enxergar, e o calor abrasava o rosto. Logo, ouviram sirenes aproximando-se. Viam lampejos de luzes azuis e vermelhas entre as brechas das paredes. A polícia chegou, prendeu Nair e, logo em seguida, o Dr. Barbosa também foi detido, confessando toda a rede de subornos e adoções ilegais. Vários policiais se dirigiram à área externa do galpão, ordenando que ninguém mais se aproximasse. Um bombeiro correu para dentro, vendo se havia mais vítimas, enquanto o outro tentava conter as chamas. Com os responsáveis capturados, restava salvar Maurício, que fora levado às pressas ao hospital, em estado crítico. A ambulância zarpou em alta velocidade, com Beatriz segurando a mão do pai, dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza de nada. Rafael, sentado ao lado, tremia da cabeça aos pés e não sabia ao certo se de medo, de tristeza ou de raiva. Toda a adrenalina da situação deixava seu coração acelerado. Olhando para Maurício, viu a expressão de dor no rosto dele e sentiu uma culpa gigantesca por ter sido o catalisador daquela tragédia. No hospital, os médicos levaram Maurício diretamente para o centro cirúrgico. Uma equipe correu para estancar o sangramento, e a porta fechou-se diante dos olhos desesperados de Beatriz e Rafael. O menino, ainda cheio de marcas de fuligem pelo corpo, tentava segurar as lágrimas e o desespero. Um médico residente se aproximou deles para fazer perguntas de rotina: nome do paciente, tipo sanguíneo, algum histórico de alergias. Beatriz respondia com a voz trêmula, enquanto Rafael mantinha o olhar fixo na porta fechada. Passaram-se horas longas e torturantes. Rafael e Beatriz permaneceram na sala de espera, unidos pela mesma angústia. O menino lembrava-se de cada detalhe daquela noite, o calor sufocante, o disparo, a forma como Maurício se atirara para protegê-lo. Pensava também em todas as mentiras de Nair e Barbosa, no quanto tudo fora manipulado para que ele parecesse um ladrão, um problema. E agora, parado ali, só desejava ter a chance de agradecer Maurício de verdade, de dizer a ele o quanto significava em sua vida. Por fim, um cirurgião apareceu.
O rosto cansado, o semblante tenso, mas com um leve sinal de que as coisas se encaminhavam para um desfecho menos trágico. Conseguimos estabilizá-lo, mas ele perdeu muito sangue. Vamos acompanhar a evolução nas próximas horas, explicou o médico, respirando fundo e tirando as luvas. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, enquanto Rafael deixou escapar um suspiro que nem percebera que segurava. A partir daí, Rafael e Beatriz uniram forças para cuidar de tudo. Mesmo abalada, ela percebeu que o menino era tão vítima quanto seu pai. Deixou de lado a frieza que cultivara antes e passou a envolvê-lo em cada decisão, desde a compra de medicamentos e organização da casa até conversas com a polícia para esclarecer toda a rede de corrupção que Nair e Barbosa haviam montado. Todos os segredos e falsificações vieram à tona, e o inquérito apontava que diversas crianças tinham sido traficadas ou indevidamente adotadas, numa operação cruel que rendia dinheiro sujo aos envolvidos. Dias depois, Maurício saiu do coma, ainda frágil, mas vivo. Ao abrir os olhos e ver os dois jovens ao lado de sua cama, sentiu o peso da gratidão. Viu Beatriz, a filha que sempre quis proteger, e Rafael, o menino que acolhera sem saber que existia um laço muito mais profundo entre eles. A voz de Maurício saía falha, quase um sussurro, mas foi o bastante para encher os olhos de ambos de lágrimas. Rafael caiu em prantos, pedindo desculpas por ter trazido tanta confusão. Maurício, se não fosse por mim, nada disso teria acontecido. Você não teria sido baleado. Mas Maurício, num fio de voz, apenas sussurrou: você é meu filho, Rafael. Jamais vou me arrepender de ter te encontrado. Beatriz, ao ouvir tais palavras, lembrou-se de todas as desconfianças que nutrira. Observando o rapaz, viu ali não apenas um garoto que quase morrera no incêndio, mas alguém que precisava desesperadamente de um lar. Com a saúde se restabelecendo, Maurício explicou a história de sua falecida esposa e como ela fora forçada a entregar o bebê a Rafael logo após o nascimento. Foi um segredo mantido por anos, envolto em mentiras e documentos falsificados. A cada frase que Maurício falava, Rafael sentia como se um véu fosse sendo retirado diante de seus olhos. Agora, finalmente, tudo se esclarecia, e o homem decidiu adotar formalmente o menino, confirmando em lei o laço que seu coração já sentia. Foram dias de muita conversa entre pai, filha e o filho descoberto. Documentos foram providenciados, testemunhas chamadas, e o juiz se sensibilizou com a história. Beatriz, por sua vez, desejava reparar a hostilidade que antes demonstrara. Passou a tratar Rafael como um irmão que, para ela, parecia perdido no tempo. Deixava-o escolher filmes para assistirem juntos nas noites de fim de semana, envolveu-o no planejamento de pequenas festas na mansão e, sobretudo, na administração dos estábulos, onde ele se sentia feliz e útil. O que antes era apenas uma mansão silenciosa e marcada pelo luto se transformou em um verdadeiro lar. Beatriz, arrependida por ter duvidado de Rafael, tornou-se uma irmã dedicada, sempre ao lado dele. O garoto ainda tinha pesadelos ocasionais, relembrando as chamas daquele incêndio, a sensação de estar amarrado e sem saída. Mas, ao acordar, encontrava sempre algum bilhete carinhoso deixado por Maurício, ou ouvia a voz animada de Beatriz chamando-o para o café da manhã. E isso amenizava toda a dor. Enquanto a polícia finalizava o processo contra Nair e Barbosa, comprovando todo o esquema de adoções ilegais, Rafael dava seus primeiros passos numa vida que sequer sonhara que teria. A esperança retornava aos poucos. Ele, que antes mal conseguia sonhar com uma refeição quente, agora encontrava um futuro com afeto, cavalos e a promessa de dias melhores. À noite, deitado em seu novo quarto, não ouvia mais o barulho de ratos ou de pessoas gritando para que ele dormisse no chão. Em vez disso, tinha brisa suave vinda da janela e a certeza de que não estava mais sozinho. Num fim de tarde iluminado, Maurício, ainda se recuperando, levou o filho até o estábulo para ver os cavalos. Mesmo convalescente, fazia questão de mostrar a Rafael cada detalhe do lugar, lembrando de histórias com sua falecida esposa. Ele contava, entre sorrisos e olhos marejados, como ela amava os cavalos e nutria um cuidado especial pelos animais mais difíceis. Rafael sentia um aperto no peito por não ter conhecido sua mãe, mas cada descrição que Maurício fazia era quase como se ela estivesse ali, presente em espírito. Chegaram então ao último compartimento, onde estava o cavalo mais arisco, o mesmo que Rafael cuidara quando fora encontrado pela primeira vez no estábulo. O animal, numa mansidão surpreendente, permitiu que ele se aproximasse. Rafael passou a mão pela crina com cuidado e sentiu o cavalo encostar o focinho em seu ombro, numa espécie de cumprimento silencioso.
Lembra quando ele não deixava ninguém se aproximar? Comentou Maurício, apoiado numa bengala. É impressionante, Rafael. Parece que você tem uma espécie de conexão com esses animais, algo que eu mal consigo explicar. Rafael olhou para Maurício e esboçou um sorriso emocionado. Eu acho que só entendo como eles se sentem. Passei muito tempo desconfiando de tudo e de todos também. Demora para confiar, mas quando a gente encontra alguém que realmente se importa, as coisas mudam. Pai e filho trocaram um sorriso emocionado. Aquele simples gesto simbolizava não apenas a conexão com os cavalos, mas também a cura que cada um deles experimentava. Beatriz chegou em seguida, trazendo um balde de cenouras, e riu ao ver como o cavalo se aproximava de Rafael em busca de agrados. Engraçado como ele é manso com você. Pai, acho que você vai perder seu lugar de favorito, brincou ela, cutucando Maurício de leve no braço. Maurício riu, sentindo um bem-estar que não experimentava havia anos. Se ele tomar meu lugar, é para um bom motivo. Pelo menos, agora, tudo faz sentido nesta casa. E, de fato, fazia. O caos das últimas semanas parecia cada vez mais distante, substituído por uma sensação de pertencimento e de família que raramente aquela mansão conhecera. Em vez de salas vazias e corredores silenciosos, havia jantares animados, conversas francas e a certeza de que, juntos, conseguiriam lidar até com as memórias mais dolorosas do passado. Assim, a história de uma fuga desesperada e de uma vida cercada de crueldade ganhou um recomeço. O menino órfão deixará para trás a solidão e os traumas para abraçar uma família que o acolheu sem reservas. Embora cicatrizes ainda existissem, tanto para Rafael quanto para Maurício e Beatriz, o amor provou ser a força capaz de uni-los e de garantir que nenhum deles voltasse a conhecer a escuridão do abandono. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.